Antes de começar esta oração, respire profundamente. Por alguns instantes, deixe de lado aquilo que aconteceu ontem. Deixe de lado aquilo que precisa resolver depois. Deixe de lado as preocupações que estão tentando ocupar sua mente neste momento. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você não precisa carregar sozinho aquilo que tem pesado tanto sobre o seu coração. Hoje é dia de colocar tudo diante de Jesus. Seja qual for a situação que você está enfrentando, faça desta oração um momento de entrega. Talvez exista uma preocupação que você não contou para ninguém. Talvez exista uma porta que você está esperando que se abra. Talvez exista uma resposta que demora a chegar. Talvez você esteja preocupado com sua família. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esteja lutando pela sua saúde. Talvez esteja cansado emocionalmente. Talvez ninguém saiba o quanto você tem tentado permanecer forte. Mas Jesus sabe. Ele conhece aquilo que você consegue explicar e também aquilo que você não consegue colocar em palavras. Por isso, neste dia 22 de agosto de 2026, vamos colocar nossa vida diante dele. Não porque sabemos exatamente como tudo será resolvido, mas porque sabemos em quem podemos confiar. Vamos orar. Senhor Jesus, neste dia eu me coloco diante da tua presença. Eu chego como estou, sem esconder minhas preocupações, sem fingir que está tudo bem quando, dentro de mim, existem coisas que ainda doem. Tu conheces o meu coração, conheces meus pensamentos, conheces minhas lutas, conheces minhas noites de preocupação, conheces aqueles momentos em que eu sorrio diante das pessoas, mas por dentro estou tentando encontrar forças para continuar. Jesus, hoje eu não quero esconder nada de ti. Eu quero entregar tudo. Entrego aquilo que me preocupa. Entrego aquilo que me assusta. Entrego aquilo que eu não consigo controlar. Entrego aquilo que ainda não compreendo. Entrego as respostas que ainda não chegaram. Entrego os caminhos que parecem fechados. Entrego os planos que não saíram como eu esperava. Entrego os sonhos que parecem distantes. E entrego também aquilo que tenho medo de perder. Senhor Jesus, entra com tua paz onde existe ansiedade. Entra com tua luz onde existe confusão. Entra com tua esperança onde existe desânimo. Entra com teu amor onde existe solidão. E permanece comigo quando eu não souber qual caminho seguir. Jesus, eu preciso de ti. Talvez eu tenha tentado resolver muitas coisas sozinho. Talvez eu tenha passado noites pensando em possibilidades. Talvez eu tenha imaginado dezenas de cenários tentando descobrir como tudo vai terminar. Mas hoje, eu reconheço que existem coisas que estão além das minhas forças. Por isso, eu paro de tentar controlar tudo e começo a confiar. Senhor, ensina-me a confiar em ti mesmo quando eu não consigo enxergar uma saída. Ensina-me a continuar acreditando mesmo quando a resposta demora. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a descansar sem pensar que estou desistindo. Porque esperar em ti não significa abandonar meus sonhos. Significa colocar meus sonhos nas mãos daquele que conhece o melhor caminho. Jesus, olha para a minha vida neste momento. Olha para a minha casa. Olha para a minha família. Olha para meus pensamentos. Olha para meus projetos. Olha para meu trabalho. Olha para minhas preocupações. Olha para aquilo que tenho pedido em silêncio. E, Senhor, se existe alguma situação que precisa da tua intervenção, eu te peço, age segundo a tua vontade e para o meu bem. Não permita que a minha ansiedade seja maior do que a minha fé. Não permita que o medo faça eu esquecer tudo aquilo que já fizeste por mim. Não permita que uma dificuldade de hoje apague todas as bênçãos que já recebi. Jesus, quando eu olhar para o problema, lembra-me de olhar também para ti. Quando eu enxergar uma porta fechada, lembra-me de que tu ainda conheces caminhos que eu não conheço. Quando eu pensar que tudo acabou, lembra-me de que a minha história ainda está nas tuas mãos. Quando eu estiver cansado, sustenta-me. Quando eu estiver fraco, fortalece-me. Quando eu estiver confuso, guia-me. Quando eu estiver triste, consola-me. Quando eu estiver com medo, permanece comigo. E quando eu não souber o que dizer em oração, recebe simplesmente as lágrimas que caem dos meus olhos. Porque existem momentos em que as palavras não são suficientes, mas tu compreendes até mesmo o silêncio. Jesus, eu entrego a ti a minha saúde. Tu conheces meu corpo, conheces cada dor, conheces cada preocupação relacionada à minha saúde.
Conheces aquilo que os médicos já descobriram e também aquilo que ainda está sendo investigado. Eu te peço, Senhor, que me dê sabedoria para cuidar de mim. Dá-me força para seguir os tratamentos necessários. Dá-me discernimento para procurar ajuda quando precisar. Abençoa os profissionais que cuidam de mim e, acima de tudo, sustenta meu coração para que o medo não domine minha mente. Se houver cura, Senhor, conduz-me por esse caminho. Se houver um tratamento, dá-me perseverança. Se houver um período de espera, dá-me paciência. E se eu precisar enfrentar dias difíceis, não permita que eu atravesse esses dias sem sentir tua presença. Jesus, coloca a paz dentro de mim, porque muitas vezes a doença não pesa apenas sobre o corpo, ela também pesa sobre os pensamentos. E hoje eu te peço, cuida da minha mente. Tira de mim o excesso de preocupação. Tira de mim pensamentos que me fazem imaginar sempre o pior. Ajuda-me a viver um dia de cada vez. Jesus, eu também entrego minha vida financeira. Tu sabes das contas. Tu sabes das responsabilidades. Tu sabes das necessidades que existem dentro de casa. Tu sabes quando o dinheiro parece não ser suficiente. Tu sabes quando uma pessoa trabalha muito e ainda assim sente que não consegue avançar. Por isso, Senhor, abre portas de trabalho e de oportunidade, conforme a tua vontade. Dá-me sabedoria para administrar aquilo que tenho. Livra-me de decisões impulsivas. Livra-me de caminhos desonestos. Livra-me de promessas fáceis que podem trazer prejuízo. Ensina-me a construir com paciência. Abençoa o fruto do meu trabalho, que eu não perca a esperança por causa de uma fase difícil. E, quando uma oportunidade chegar, dá-me discernimento para reconhecê-la. Quando uma porta precisar ser fechada, dá-me coragem para aceitar. E quando uma nova porta se abrir, dá-me sabedoria para atravessá-la. Jesus, eu não quero apenas pedir prosperidade, eu quero pedir sabedoria, porque de nada adianta receber muito e não saber administrar. Ensina-me a trabalhar, ensina-me a economizar, ensina-me a compartilhar, ensina-me a ser responsável e ajuda-me a nunca colocar o dinheiro acima da minha paz, da minha família e da minha fé. Jesus, visita minha família, entra dentro da minha casa, abençoa cada pessoa que mora comigo, abençoa também aqueles que estão distantes, aqueles com quem tenho dificuldade de conversar, aqueles com quem existem feridas antigas, aqueles que eu amo, mas talvez não saiba demonstrar. Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Dá-nos sabedoria para conversar. Dá-nos humildade para pedir perdão. Dá-nos maturidade para reconhecer nossos erros. Dá-nos paciência para ouvir. Dá-nos amor para não transformar pequenas diferenças em grandes guerras. Que dentro da minha casa exista mais diálogo e menos gritos, mais compreensão e menos julgamento, mais perdão e menos ressentimento, mais oração e menos desespero. Jesus, se existe alguém da minha família passando por uma luta que eu não consigo resolver, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos. Eu não posso estar em todos os lugares. Eu não posso controlar todas as escolhas. Eu não posso resolver todos os problemas. Mas posso orar, e hoje eu oro. Cuida daqueles que eu amo, protege-os, guia-os, consola-os e conduz cada um pelo caminho que estiver de acordo com a tua vontade. Jesus, olha também para aquele que está orando comigo e se sente sozinho. Talvez ninguém tenha perguntado como essa pessoa realmente está. Talvez ela esteja cansada de dizer que está tudo bem. Talvez tenha aprendido a esconder a própria dor. Talvez esteja vivendo uma batalha silenciosa. Senhor, lembra essa pessoa de que ela não precisa carregar tudo sozinha. Coloca pessoas boas em seu caminho. Pessoas que saibam ouvir. Pessoas que saibam aconselhar. Pessoas que não diminuam sua dor. Pessoas que sejam instrumentos de amor. E quando ela estiver sozinha no quarto, no silêncio da noite, que possa lembrar: Jesus está comigo. Quando eu não entender o que está acontecendo, Jesus está comigo. Quando eu receber uma notícia difícil, Jesus está comigo. Quando eu estiver esperando uma resposta, Jesus está comigo. Quando eu estiver comemorando uma vitória, Jesus também estará comigo. Porque eu não quero procurar Jesus apenas quando preciso de alguma coisa. Quero aprender a caminhar com Ele todos os dias. Jesus, transforma minha relação contigo. Que minha fé não dependa apenas das circunstâncias. Que eu não ore somente quando estou desesperado. Que eu também saiba agradecer quando tudo estiver bem. Que eu reconheça a tua presença nas pequenas coisas. No alimento, na minha casa, na oportunidade de acordar novamente,
nas pessoas que me amam, no trabalho, na possibilidade de recomeçar, na força que recebo para continuar. Senhor, talvez eu esteja esperando algo extraordinário enquanto Tu estás me ensinando a enxergar o extraordinário nas coisas simples. Abre meus olhos, ensina-me a perceber Tuas bênçãos. Jesus, eu também Te entrego os meus planos. Existem sonhos que carrego há muito tempo. Existem projetos que desejo realizar. Existem lugares onde quero chegar. Existem coisas que quero construir. Mas hoje eu digo, Jesus, se meus planos não forem os melhores, muda meus caminhos. Se eu estiver insistindo em algo que vai me fazer mal, dá-me discernimento para perceber. Se estiver caminhando na direção certa, dá-me perseverança para continuar. Se uma porta não for para mim, ajuda-me a não viver preso diante dela. E se uma nova oportunidade estiver diante de mim, dá-me coragem para reconhecê-la. Eu não quero apenas pedir que Tu abençoes aquilo que eu quero. Eu quero aprender a querer aquilo que está de acordo com Tua vontade, porque Tu enxergas o que eu não consigo enxergar. Tu conheces o amanhã. Eu conheço apenas o hoje. Por isso, Jesus, eu confio o meu amanhã a Ti. E agora, Senhor, eu Te entrego aquela situação específica que está no meu coração, aquela situação que me trouxe até esta oração, aquela situação que eu penso antes de dormir, aquela situação que volta à minha cabeça durante o dia, aquela situação que eu gostaria de resolver imediatamente. Jesus, eu apresento essa causa diante de Ti. Tu sabes exatamente do que estou falando. Eu nem preciso explicar. Tu já conheces. Se é uma resposta que eu preciso receber, prepara meu coração para recebê-la. Se é uma porta que precisa se abrir, abre no momento certo. Se é uma porta que precisa permanecer fechada, dá-me paz para aceitar. Se é uma pessoa que precisa mudar, lembra-me de que eu não posso controlar o coração de ninguém. Se sou eu quem precisa mudar, dá-me humildade para reconhecer. Se existe algo que posso fazer, mostra-me o próximo passo. E se não houver nada que eu possa fazer agora, ensina-me a esperar. Jesus, tira de mim a necessidade de ter respostas para tudo. Eu quero confiar. Eu entrego. Entrego minha ansiedade, entrego meus medos, entrego minha pressa, entrego minha necessidade de controlar, entrego minha preocupação com o amanhã, entrego aquilo que aconteceu ontem e escolho viver este momento contigo. Senhor, talvez a resposta não venha exatamente da maneira que imaginei. Talvez o caminho seja diferente. Talvez o tempo seja diferente. Talvez eu precise esperar. Mas mesmo assim, eu quero continuar confiando. Porque minha fé não pode depender apenas de receber aquilo que pedi. Minha fé precisa estar firmada em quem Tu és. Jesus, quando eu estiver esperando, permanece comigo. Quando eu estiver chorando, permanece comigo. Quando eu estiver trabalhando para mudar minha realidade, permanece comigo. Quando eu estiver começando novamente, permanece comigo. Quando eu estiver celebrando, permanece comigo. E quando chegar aquele dia em que eu olhar para trás e perceber que sobrevivi a uma fase que pensei que não conseguiria atravessar, lembra-me de agradecer. Porque muitas vezes eu percebo o milagre somente depois que a tempestade passa. Jesus, acalma as tempestades dentro de mim, não apenas as tempestades ao meu redor, mas aquelas que existem dentro da minha mente. Acalma os pensamentos acelerados, acalma meu coração, acalma minha ansiedade, acalma meus medos, acalma aquela preocupação que insiste em voltar. Dá-me uma paz que não dependa das circunstâncias. Quando eu não tiver controle sobre o que acontece ao meu redor, dá-me controle sobre a maneira como eu reajo. Quando eu não puder mudar uma situação, ensina-me a mudar aquilo que está dentro de mim. Quando eu não puder acelerar o tempo, ensina-me a esperar. Quando eu não puder encontrar respostas, ensina-me a confiar. Jesus, eu também Te peço proteção. Protege minha casa, protege minha família, protege meus caminhos, guarda minhas decisões. Livra-me de perigos que eu nem consigo perceber. Livra-me de pessoas que desejam meu mal, mas também livra meu coração de desejar mal a alguém. Não permita que eu carregue ódio. Não permita que a mágoa controle minhas escolhas. Não permita que uma ferida antiga determine meu futuro. Jesus, se alguém me feriu, ajuda-me a perdoar no tempo certo. Se eu feri alguém, dá-me coragem para pedir perdão. Se alguém se afastou, ajuda-me a aceitar. Se alguma relação precisa ser restaurada, abre o caminho para uma conversa sincera. E se algumas pessoas precisarem seguir caminhos diferentes do meu, dá-me maturidade para compreender. Senhor, guarda também meus pensamentos.
Que eu não acredite em toda ideia negativa que passa pela minha cabeça. Que eu não transforme uma dificuldade em uma sentença sobre meu futuro. Que eu não diga nunca apenas porque hoje está difícil. Que eu não diga acabou apenas porque não consigo enxergar uma saída. Lembra-me que um dia difícil não define uma vida inteira. Uma porta fechada não define meu destino. Uma resposta negativa não significa que todas as respostas serão negativas. Um erro não significa que não posso recomeçar. Uma queda não significa que não posso levantar. Jesus coloca a esperança dentro de mim, uma esperança madura, uma esperança que não ignora os problemas, mas escolhe continuar caminhando apesar deles. Hoje, 22 de agosto de 2026, eu escolho confiar novamente. Mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu não saiba como, mesmo que algumas coisas ainda estejam pendentes, mesmo que eu esteja esperando, eu escolho confiar, eu escolho continuar, eu escolho não desistir. Jesus, se eu estiver pensando em desistir de algo que é importante, dá-me discernimento. Se for apenas cansaço, dá-me descanso. Se for medo, dá-me coragem. Se for o momento de mudar de caminho, mostra-me. Mas não permita que eu tome decisões definitivas em momentos de desespero. Ensina-me a respirar, ensina-me a esperar, ensina-me a conversar, ensina-me a buscar ajuda, ensina-me a orar e ensina-me a continuar. Jesus, eu entrego meu futuro. Eu não sei o que acontecerá amanhã, não sei quais notícias vou receber, não sei quais portas serão abertas, não sei quais desafios encontrarei, mas sei que não preciso enfrentar o amanhã hoje. Hoje eu tenho apenas este dia e quero viver este dia com paz. Quero fazer o que está ao meu alcance. Quero cumprir minhas responsabilidades. Quero cuidar das pessoas que amo. Quero cuidar de mim. Quero fazer o bem. Quero manter minha fé. E o amanhã eu entrego a ti. Porque tentar viver todos os dias futuros de uma vez só está cansando meu coração. Então, Jesus, hoje eu descanso. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque eu não estou sozinho para enfrentá-los. Senhor, eu te agradeço. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelas oportunidades que ainda existem. Obrigado pelas portas que já abriste. Obrigado também pelas portas que fechaste, mesmo quando eu não compreendi. Obrigado pelas pessoas que colocaste em meu caminho. Obrigado pelas vezes em que me livraste de algo que eu nem percebi. Obrigado pelas respostas que já recebi. Obrigado pelas respostas que ainda estão sendo construídas. Obrigado pelas vezes em que pensei que não conseguiria e consegui chegar até aqui. Obrigado porque ainda posso recomeçar. Obrigado porque ainda posso aprender. Obrigado porque ainda posso mudar. Obrigado porque ainda posso amar. Obrigado porque ainda posso orar. E obrigado porque hoje posso colocar minha vida diante de ti. Jesus, recebe minha oração, recebe minha família, recebe meus sonhos, recebe meus medos, recebe minhas necessidades, recebe meus planos, recebe minhas lágrimas, recebe minhas esperanças, recebe aquilo que eu consigo explicar e aquilo que não consigo. Eu coloco tudo em tuas mãos. E agora, Senhor, quero fazer uma oração especial por todas as pessoas que estão acompanhando este momento. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, aquela que está em casa, aquela que está trabalhando, aquela que está no quarto, aquela que está passando por uma fase difícil, aquela que está esperando uma resposta, aquela que está lutando para manter a família unida, aquela que está procurando emprego, aquela que está preocupada com dinheiro, aquela que está enfrentando uma doença, aquela que está tentando recomeçar, aquela que está chorando escondida, aquela que perdeu alguém, aquela que está se sentindo sozinha, aquela que simplesmente precisava de alguns minutos de paz. Jesus, encontra cada coração onde ele estiver. Leva consolo, leva esperança, leva sabedoria, leva força, leva paz. E que ninguém termine esta oração acreditando que precisa resolver a vida inteira hoje. Que essa pessoa saia daqui com apenas uma certeza: eu posso dar o próximo passo. Jesus, mostra qual é esse próximo passo. Talvez seja pedir perdão, talvez seja procurar ajuda, talvez seja começar novamente, talvez seja descansar, talvez seja trabalhar, talvez seja tomar uma decisão, talvez seja esperar, talvez seja simplesmente continuar. Mostra-nos, Senhor. E quando a resposta vier, que eu não esqueça de agradecer. Quando a porta abrir, que eu me lembre de ti. Quando a situação melhorar, que eu continue perto de ti. Quando o milagre acontecer, que eu reconheça a tua bondade. E quando a resposta for diferente daquela que eu esperava,
Que eu ainda tenha fé suficiente para dizer: Jesus, eu não entendo tudo, mas continuo confiando em Ti. Porque eu não quero uma fé que desaparece quando as coisas ficam difíceis. Eu quero uma fé que amadurece durante as dificuldades. Uma fé que aprende. Uma fé que não precisa entender tudo para continuar caminhando. Jesus, fica comigo. Fica comigo quando esta oração terminar. Fica comigo quando eu levantar daqui. Fica comigo durante meu trabalho. Fica comigo nas minhas conversas. Fica comigo nas minhas decisões. Fica comigo quando eu receber boas notícias. E fica comigo quando receber notícias difíceis. Porque eu não quero apenas tua presença neste momento de oração. Eu quero caminhar contigo durante todo o meu dia. Neste dia 22 de agosto de 2026, eu entrego novamente minha vida a Ti. Que meu coração encontre descanso. Que minha mente encontre clareza. Que minha casa encontre paz. Que minha família encontre união. Que meus caminhos encontrem direção. Que meu trabalho encontre propósito. Que minhas decisões encontrem sabedoria. Que minha esperança seja renovada. E que minha fé permaneça firme. Jesus, eu não sei exatamente como será o restante deste dia, mas eu sei que posso atravessá-lo um passo de cada vez. E por isso, eu não vou carregar o amanhã agora. Vou viver este momento. Vou respirar, vou confiar, vou continuar e vou colocar tudo nas Tuas mãos. Senhor Jesus, seja feita a Tua vontade em minha vida. Se algo precisa ser mudado, muda. Se algo precisa ser restaurado, restaura. Se algo precisa ser encerrado, dá-me coragem. Se algo precisa começar, prepara-me. Se uma porta precisa abrir, abre no momento certo. Se uma porta precisa permanecer fechada, dá-me paz para não insistir. Se eu precisar esperar, sustenta-me. Se eu precisar agir, dá-me coragem. Se eu precisar recomeçar, dá-me força. E em todas essas situações, não permita que eu me afaste de Ti. Jesus, eu confio em Ti. Eu entrego, eu espero, eu continuo. E agradeço porque sei que não preciso caminhar sozinho. Amém. Se esta oração falou com você, não precisa fazer uma promessa nem escrever algo complicado. Se quiser, escreva nos comentários apenas: Jesus, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Que essa frase seja uma lembrança para você durante o dia. Quando a preocupação voltar, lembre-se: Jesus, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Quando o medo aparecer, Jesus, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Quando a resposta demorar, Jesus, eu entrego minha vida em Tuas mãos. E quando uma bênção chegar, Jesus, eu agradeço por Tua presença em minha vida. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e sua família. Que você tenha força para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, sabedoria para tomar as decisões necessárias e paz para deixar nas mãos de Deus aquilo que você não pode controlar. E que, neste 22 de agosto de 2026, você não se esqueça: você não precisa resolver tudo hoje. Dê um passo, faça o que estiver ao seu alcance. Ore, confie e continue. Que Jesus esteja com você hoje, amanhã e em todos os dias da sua caminhada. Amém.